tua espada e abra comigo lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo 28. Vai achando aí, vai dando glória. Você que está em casa. Também procure aí. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Aleluia. Esses irmãos da glória de Cristo são uma bênção, né? Vieram no culto de manhã, tem gente acompanhando pela live o culto à tarde, aí quando é à noite eles entram de novo. Ô, glória! É muita bênção, porção dobrada até agora. Quando você achar Mateus 28, dá glória a Deus para saber que você achou. Nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 18. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 28, versículo de número 18. Amém? Diz assim, ó. E Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você crê que essa é a palavra de Deus? E você crê que ela é fiel e verdadeira? Veja que o próprio Jesus, ele disse, não foi homem quem falou. Não foi profeta quem falou, não foi sacerdote. Não, quem falou foi o próprio Jesus, e Jesus é Deus. Então o próprio Deus, ele disse que a Jesus, aquele que na cruz subiu por mim e por você, aquele que na cruz morreu por mim e por você, e aquele a quem nós entregamos a nossa vida e amamos, e acabamos de louvar e declarar que Ele é lindo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Ele diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e a tua mão no teu coração. Aleluia. Aplauda, quer aplaudir primeiro? Aplauda. Depois põe a tua mão sobre o teu coração. E ore assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor tem poder e autoridade, não apenas no céu, mas também na terra. E eu creio que tudo o que eu necessito nesta terra, o Senhor tem poder e autoridade para fazer abundantemente mais do que eu preciso ou do que eu penso, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala comigo nesta tarde, manifesta o Teu poder nesta tarde, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda mesmo, e se assente aí no seu lugar. Glória a Deus. Autoridade, essa é uma palavra muito forte, amém? Autoridade significa poder. Autoridade significa responsabilidade. Autoridade significa que uma pessoa, ela pode fazer determinada coisa. Ela é a única que pode. Ela é a única que consegue, não é assim? Exemplo, quem é pai, quem é mãe? Você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos, amém? Se alguém pode corrigir com vara o teu filho, quem é? É você. E se tiver que corrigir com vara, corrige você, para ele não ser corrigido lá fora, hein? Quem tem autoridade para pôr o seu filho de castigo na tua casa? Você. Na escola, quem é a autoridade sobre o teu filho? Diga assim: os professores, os diretores. Então o professor e o diretor têm autoridade, legalidade
para vir sobre aquela criança e corrigi-la. Ainda que os jovens, que as crianças de hoje em dia andem meio rebeldes, eles estão errados, porque os professores, os diretores são a autoridade máxima sobre eles dentro da escola, e eles devem respeito e obediência. Não é assim? Uma autoridade policial. Você sabia que um policial, ele pode simplesmente, se ele identificar um suspeito, fazer o suspeito parar. E se aquele suspeito agir de uma forma errada, ele pode ser levado preso sem precisar ninguém autorizar? Isso é autoridade. Amém? E a palavra do Senhor nos fala que o nosso Jesus, diga assim, o meu Jesus, ele tem autoridade, e ele tem autoridade, poder, domínio, senhorio, não apenas no céu, onde ele está hoje, junto com os anjos, junto com os arcanjos, junto com os serafins e junto com os querubins, que dia e noite declaram que ele é o quê? Santo. Você consegue imaginar essa cena? Dia e noite os anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Coisa linda. E você consegue se imaginar junto com os anjos, junto com os arcanjos, junto com os serafins e os querubins, dizendo que ele é santo? Para sempre. Se você não consegue, você não está preparado para ir para lá. Porque quem for para o céu vai glorificar, exaltar e santificar o nome do nosso Deus todo dia. Num coral lindo, nós vamos dizer que ele é santo, amém? Está preparada, Arialdina? E a senhora, Dona Maria? E vocês que aí estão preparados? Você que está aí nos acompanhando pela live, para dizer dia e noite que ele é santo. Ele é santo, poderoso, majestoso, maravilhoso, grandioso. Santo, santo, dia e noite. Os anjos que vivem no céu, os arcanjos que vivem no céu, os querubins que vivem no céu, declaram de noite a grandeza, a majestade, a santidade do Senhor. E a palavra do Senhor, quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, tem uma parte que ele fala assim: seja feita a tua vontade assim na terra, como a tua vontade é feita no céu, porque no céu a vontade do Senhor é soberana. Amém? A vontade do Senhor no céu é soberana, porque Ele tem toda a autoridade e todo o poder. Mas nós vemos aqui, Jesus dizendo que não é só no céu que Ele tem poder e autoridade. Ele tem poder e autoridade aqui na terra também, amém? E alguém com poder e autoridade, como eu já disse, é alguém que tem legalidade, pode fazer qualquer coisa que estiver debaixo dessa liderança e dessa autoridade. Tem coisas que o policial não tem o direito, não pode fazer. Tem coisas que os pais não podem fazer. Tem coisa que os professores não podem fazer. Tem coisa que o presidente, que o governante não pode fazer. Mas o meu e o teu Deus pode fazer qualquer coisa. A autoridade, o poder e o senhorio dele não tem limites. Amém? Diferente de um policial que pode ir até a página 2, diferente do professor que pode ir até a página 2, o Senhor não. O Senhor, Ele não tem limites para a autoridade que está nas mãos dEle, para o poder que Ele tem. Diga assim: o meu Deus não tem limites, Ele tem todo o poder. E aí eu quero que você deixe marcado aqui, em Mateus 28, e dê um pulo comigo lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Dá um pulo lá, por favor. Nós vamos ver aqui o poder e a autoridade que o nosso Deus tem. O que Ele pode fazer. Aleluia. Aleluia. Aricarabassori andaranás. Quando você achar aí da glória.
Quando você achar aí, fala glória a Deus, aleluia. Veja o que está escrito aqui no capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Olha só. Entremetentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia o quê? Prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo, e andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja, a palavra do Senhor nos fala que Jesus, certa feita, foi até a terra do Gerazeno. E lá diz a palavra do Senhor que havia um homem extremamente endemoniado, aprisionado por demônios. E a palavra do Senhor nos fala que estes demônios exerciam tamanho poder e tamanha autoridade sobre a vida daquele homem, que nem mesmo cadeias de ferro podiam prendê-los, porque por diversas vezes aquele homem foi preso, até para que ele não se machucasse. Mas a palavra do Senhor aqui nos fala que não uma vez, mas várias vezes, o demônio que havia nele, que estava sobre ele, que tinha autoridade sobre ele, destruía essas cadeias e jogava esses homens em vários lugares, gritando igual louco e se ferindo, se machucando. Porque é isso que Satanás ele faz com alguém a quem ele tem por direito e possessão, porque foi aberto brecha, lhe foi dado. Tudo que o inimigo quer, meu amado, é roubar, matar e destruir. E aquele homem, além de ser humilhado por Satanás, porque os demônios que estavam sobre ele o expunha, o humilhava. Todo mundo apontava e via aquele homem como endemoniado e ninguém queria ficar perto dele. Aquele homem provavelmente era mal cheiroso, aquele homem provavelmente era apontado, era humilhado, e aquele homem por Satanás era machucado. Porque Satanás, os principados, as potestades tinham autoridade e legalidade sobre a vida dele, amém? Diz aqui no versículo de número 4, muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e não havia ninguém que o podia subjugá-lo. Diga assim, não havia ninguém com poder para mudar aquela situação. Até aquele instante, amém? Até aquele dia, amém? Ainda que você esteja numa situação tão contrária, tão difícil, que pareça que não tem mais jeito, várias vezes você tentou, várias vezes aconteceu, as várias pessoas você recorreu e até agora não teve jeito. Como na vida daquele homem, até aquele momento ninguém podia mudar o quadro da vida dele. Até aquele instante ninguém podia reverter a situação. Mas no versículo de número 6, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando de longe viu Jesus, de longe, ele viu Jesus. Quem é mesmo Jesus, igreja? Diga assim, é aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Aí de longe aquele endemoniado viu Jesus. Aquele endemoniado que até agora ninguém podia fazer nada por ele, que já estava desenganado, que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, que não tinha mais solução. Mas de longe diz a palavra que ele viu Jesus. Continua aqui comigo no versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e fez o quê? Diga assim, o adorou. Sabe por quê? Porque a autoridade e o poder que está em Jesus e no nome de Jesus é grande demais para fazer até principados e potestades se prostrarem aos pés dele.
Não há principado, não há potestade, não há demônio, não há situação contrária, não há situação adversa, não há palavra, não há diagnóstico, não há sentença que seja maior do que o poder que há no nome de Jesus. Não há. E até os demônios se prostram diante de Jesus. Versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra tem poder para expulsar todo o mal da tua vida, amém? Ninguém podia fazer nada por aquele homem. Não foi isso que nós vemos aqui? Nós vimos no versículo 4, parte final: ninguém podia subjugá-lo, podia contê-lo, podia prendê-lo, podia libertá-lo. Diga assim: mas o meu Jesus pode qualquer coisa. Aplauda mesmo a Ele. O meu Jesus pode qualquer coisa. Continuando, aqui no capítulo 5 ainda, nós vimos que Jesus tem poder para libertar. E agora nós vemos um Jesus que tem poder para curar e que tem poder até para mortos ressuscitar. Você crê nisso? Crê mesmo? Não há o que o Jesus não possa fazer, igreja. Porventura algo que seja difícil demais para o Senhor? Porventura algo que seja grande demais para o Senhor? Diga assim: não, porque Ele é grande e Ele é poderoso. Capítulo 5, versículo 21. Acompanhe aí. Você que está em casa pela live, nos acompanhe também. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus. Jairo não era qualquer um. Jairo era o principal das sinagogas. Ele era um homem de posses, era um homem de influência. Mas independente de quanto dinheiro Jairo tinha, de qual era o status do cargo de Jairo, diante do Senhor diz a palavra que todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. Porque como nós vimos lá em Mateus 28, 18, Ele tem poder e autoridade no céu e na terra. Pode ter um cifrão com vários zeros lá no banco. Quem recebe essa palavra? Quem quer vários zeros? Mas com no mínimo um número bem gordo na frente, amém? Mas não é dinheiro, não é cargo, não é status. Diz a palavra que aquele homem chegou-se diante de Jesus e se prostrou aos seus pés, porque ele reconheceu que o que ele precisava, que o socorro que ele precisava, que a resposta que ele precisava não estava no dinheiro dele, não estava na fama dele, não estava no status dele, mas a necessidade dele seria suprida somente em Jesus. É só dele que vem o que precisamos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Versículo 22. Aliás, versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja o quê? Salva e viverá. Mas olha que interessante, eu quero que você deixe marcado aí. Mas dá um pulo comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Aqui no Evangelho de Marcos, o evangelista escreveu que quando Jairo chegou diante do Senhor, ele disse que a filha dele estava morrendo. Muito doente, morrendo. Mas aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18, diz assim, ó: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. Aquela menina estava morta. Diga assim: ela estava morta. Era o fim.
Para ela não tinha mais jeito. Mas Jairo chegou-se diante de Jesus, se prostrou e o adorou, e com a sua boca declarou: se o Senhor vier comigo, se o Senhor impuser as mãos sobre ela, se o Senhor vier na minha casa, eu tenho certeza que o Senhor vai curá-la, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, autoridade até mesmo sobre a morte. Meu amado, minha amada, preste atenção numa coisa. Se o Deus que você e eu viemos buscar nesta tarde tem poder sobre a morte, sobre a vida, o que é isso aí que você está passando para Jesus? Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, e se Ele ressuscitou os mortos, será mesmo que Ele não tem poder para entrar nesta causa e entrar com uma providência tão grande que você mesmo vai ficar de boca aberta, de queixo caído e vai ver o testemunho? Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porventura há algo que seja difícil ou impossível para o Senhor? Não há. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava indo com Jairo até a casa dele para ressuscitar a sua filha, Jesus, ele não entra numa causa para perder, amém? Jesus não entra em causa nenhuma para perder. Meu amado, minha amada, Jesus está entrando na tua causa agora, você crê? E não é para perder, seja qual for ela, por mais difícil que ela seja, o Senhor Jesus está entrando neste negócio, e se você crê, você vai receber vitória, porque Ele tem poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Aí diz a palavra do Senhor que Jesus estava a caminho. Volta lá em Marcos capítulo de número 5 comigo. E de repente, no meio do caminho, enquanto eles estavam ali com uma multidão ao redor, em volta, uma multidão seguindo Jesus e Jairo. Eles queriam ver o milagre que Jesus ia fazer lá na casa de Jairo. Aí a palavra do Senhor diz que de repente, no meio daquela multidão, Jesus sentiu um toque diferente, amém? Jesus sentiu algo diferente, e diz a palavra do Senhor que Ele parou. E quando Jesus parou, Ele perguntou assim: quem me tocou? Quem me tocou? Quem foi que me tocou? Aí alguém falou para Jesus assim: mestre, todos estão te apalpando, todos estão te tocando. Quem já andou de trenzão aqui no horário de pico? Levanta a mão. Quem já andou no busão no horário de pico? Levanta a mão. Tem como alguém não te tocar? Tem como alguém não te amassar? Tem como? Não tem, né? A multidão que seguia Jesus ainda era pior, porque todo mundo queria tirar uma lasquinha de Jesus, todo mundo queria encostar em Jesus. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? Aí Jesus, ele fala assim: alguém me tocou diferente, amém? Porque de mim eu senti sair virtude. A palavra do Senhor nos conta no versículo de número 25 do capítulo 5 de Marcos, que aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Diga assim: 12 anos de uma hemorragia. Uma enfermidade que há 12 anos afligia aquela mulher. E muito padecer à mão dos médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Então veja, uma mulher enferma, doente, já há 12 anos, pobre. Como assim, pastora, pobre? Diz a palavra que ela deu todo o dinheiro dela para os médicos para ser curada. Então agora, além de doente, ela estava pobre, sem dinheiro nenhum. Amém? Doente, desenganada, sem dinheiro e piorando, à beira da morte.
Diz a palavra do Senhor aqui que vários médicos a atenderam e nenhum pôde curá-la. Ela perdeu tudo que ela tinha para poder se tratar, sem contudo não aproveitar nada, gastou tudo e não adiantou nada. Pelo contrário, indo a pior. Olha a situação dessa mulher, olha a situação dessa nossa irmã, que eu creio que nós vamos encontrá-la na glória em nome de Jesus. Quem for, vai encontrar ela na glória. Eu vou e você. Aleluia! Eu quero que você seja meu vizinho lá, hein? Olha a situação da mulher. Não tinha mais o que fazer por ela, amém? E agora? Desenganada, doente, sem dinheiro, prestes a morrer. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de um Jesus ao qual foi dado toda a autoridade no céu e na autoridade sobre demônios. E também, como diz Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E quando Ele ressuscitou com toda a autoridade sobre a enfermidade, seja ela qual for, de uma dor de cabeça a um câncer, de uma dor de cabeça a uma hemorragia de 12 anos que podia matar aquela mulher. Então ela ouviu falar de um Jesus que tinha autoridade sobre demônios. Ela ouviu falar de Jesus que tinha autoridade sobre enfermos, sobre a doença. Ela ouviu falar de um Jesus que tinha autoridade sobre a vida financeira, porque Jesus Ele ressuscitou, porque Jesus Ele curou, porque Jesus Ele multiplicou. Da boca do peixe Jesus tirou dinheiro. Autoridade sobre tudo, no céu e na... Aí ela pensou, é dele que eu preciso, é atrás dele que eu vou. Porque o que eu preciso não está em médicos, o que eu preciso não está no gerente do banco, o que eu preciso não está em homem, não está em mulher, mas o que eu preciso, o socorro que eu preciso, a resposta que eu preciso, o milagre que eu preciso, não está e não vem de outro lugar senão de Jesus, que tem autoridade no céu e na terra. Oh, aleluia! Minha amada, meu amado, que você precisa estar em quem? Em quem? O que você necessita está onde? Em Jesus. Nós não declaramos aqui? Yeshua, Yeshua é o nome dele, Jesus. Todo-poderoso, maravilhoso, grandioso, majestoso. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus parou e questionou quem me tocou, aquela mulher toda constrangida, ela falou, fui eu, Senhor, eu te toquei. Veja aqui, ó, capítulo 5, versículo de número 34, achou aí? E ele disse-lhe, filha, a tua fé te vai-te em paz e fica livre de todo mal, porque ele era o único que tinha poder para salvar, ele era o único que tinha poder para curar, ele era o único que tinha poder para restaurar, ele era o único que tinha poder para mudar a vida dela, porque ele é o único que tem poder e autoridade nos céus e na terra. Aleluia. E para a gente terminar, vá comigo no capítulo 5, aliás, capítulo 6 agora, versículo de número 30 em diante. E nós já vamos orar. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto antes havia feito e ensinado. E ele disse-lhes, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá.
a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que possam ir pelos campos ao redor e pelas aldeias comprar para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E eles lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. O povo não queria largar Jesus, o povo queria continuar seguindo Jesus, e uma multidão foi atrás dele. Aí Jesus, que acolheu o povo, porque aquele que vem a Jesus, ele de forma nenhuma o lançará fora. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Que aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora, independente de quem seja, do que tenha feito, daquilo que ele tem ou aquilo que ele não tem. Só que Jesus ali ensinou muito tempo. Ficou tarde e o povo tinha que comer. Haviam alimentado o seu espírito, o espírito estava forte, mas a carne estava o quê? Fraca. Precisavam comer. E já era tarde, não tinha uma padaria, uma lojinha do seu Zé ali na esquina, não tinha. E aí os discípulos questionaram: mestre, despede o povo para que eles sentem ir pelos campos, pelas cidades ao redor, procurar comida para que eles alimentem agora a carne, o físico, porque o espírito estava forte, mas a carne estava ficando fraca, porque eles precisavam comer. Amém? Aí Jesus olhou para eles e falou assim: dê vocês para eles o que comer. Aí ainda questionaram: Jesus, mas com 200 dinheiro vamos comprar pães? E ainda que tenha dinheiro, a gente compra onde? Aí Jesus, ele sabendo, porque Jesus ele já sabe, diga assim: Jesus, ele já sabe. Arialdina, Jesus sabe quanto tem na sua conta. Ele já sabe quanto tem na minha conta. Aí você pode dizer assim: pastora, mas na minha conta não tem. Ele sabe disso também, amém? Ele conhece todas as coisas. Aí Jesus, ele fala assim: vão ver quantos pães tem por aí. Sabendo que para que uma multidão inteira comesse, só tinham quantos pães? 5 pães e 2. 5 pães come só o Rogério. E ainda fica com fome, quer mais. Estou mentindo, varão? 5 pães é só a entrada do Rangel. Estou mentindo, varão? Como alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Eles até dividem um peixe para o Rogério e um peixe para o Rangel, mas aí eles ainda ficam reclamando que estão com fome. E só divide porque eles são bênçãos, porque se eles puderem brigar para ficar com os 2... Porque 5 pães e 2 peixes não alimenta a multidão. Malha alimenta um homem normal. Imagina uma multidão. Mas Jesus, ele sabe de todas as coisas. E diz a palavra que ele tem poder e autoridade no céu e também aonde? Na terra. E todas as coisas na terra também se sujeitam a ele, amém? E diz a palavra do Senhor, capítulo de número 6 de Marcos, versículo de número 41. Tomando ele quem? Diga assim: o poderoso. Fala comigo: o poderoso, o maravilhoso, cheio de autoridade. Tomando ele os 5 pães e os peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos, diga assim: todos, não ficou ninguém de fora, todos repartiu também 2 peixes, e todos comeram e se
fartaram. Oh, maravilhoso Deus! Todos comeram e se fartaram, porque o Deus que você e eu servimos não é um Deus qualquer. O Deus que você e eu servimos e a quem você tem dedicado a tua vida. Eu comentava com o irmão que eu fui deixar mais cedo ali na residência dele. E depois fui fazer uma visita com a diaconisa Deise. Eu comentava com ele, eu falava para ele assim: eu gastei toda a minha juventude, os melhores anos da minha vida na casa do Senhor, na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Então você acha mesmo que quando Jesus voltar, eu vou admitir ficar? Não fico. Eu me converti, eu tinha 14 anos. Faço 42 este ano. Eu passei a minha juventude toda. Eu passei os meus anos de glória, de maior vigor, de maior força, servindo a Deus, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus, na casa do Senhor, abrindo mão da minha vida, às vezes da minha casa. E você acha que eu fiz isso para perder o meu tempo? Você, eu não sei quanto tempo faz que está andando com Jesus, mas meu amado, minha amada, o Senhor manda eu te dizer que o tempo que você está andando com Jesus não é à toa e não foi em vão, que a lágrima que você tem derramado não tem sido vã, que você não tem perdido tempo em jejuar, em orar, em buscar, porque você está buscando um Deus que é todo poderoso e tem poder para reverter o quadro da tua vida. Oh, aleluia! Todos comeram e se fartaram. E ainda não acabou por aqui, porque nós servimos um Deus que é tão maravilhoso e tão poderoso, que Ele faz abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Diz a palavra do Senhor, versículo 42, que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 pães cheios. Aliás, 12 cestos cheios de pães e pedaços de peixe. Além de Jesus fazer um grande milagre, Ele ainda fez sobejar, porque este é o Deus que você e eu servimos. É um Deus que não apenas responde oração, que não apenas faz milagre, mas o Deus que você e eu servimos, estamos aqui nesta tarde buscando e adorando, é aquele que vai superabundar na tua vida. E eu já profetizo desde já, que você vai ter por fartura, vai ter para dar e jamais tomar emprestado. E eu não falo só acerca de dinheiro não, você vai ter alegria para dar, você vai ter unção para dar, você vai ter motivo e testemunho para dar, porque Jesus, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai mudar a tua história e ainda vai fazer sobejar, para que você tenha para abençoar outros em nome de Jesus, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Aplauda bem forte o nome do Senhor e se coloca de pé, igreja. Ah, como eu amo este Deus, como eu amo este Deus. Venham todos aqui à frente. Aleluia.